neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu canto celestial. Já muitas vezes eu pensei qual há de ser o canto meu, indo eu saudar Jesus meu Rei. Quando eu chegar ali no céu, oh, que alegria irei gozar, assim que o seu bem-vindo ouvir, que canto alegre há de emanar do impulso que eu então senti. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. E quando enfim eu penetrar no céu de eterno gozo e luz, os anjos vão preludiar o meu cantar ao bom Jesus. Quando eu feliz me apresentar, seu rosto hei de ver então, ecoará o meu cantar de um salve puro coração. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Oh, quão mavioso ali será meu canto, sim, meu coração transbordará, exultará por ter completa salvação. Encontrarei palavras que exprimam minha dita ali, sermos remidos, oh, eu sei que nunca tal eu mereci. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu
concedeu. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Ouvintes, Deus usou homens, mulheres e até animais e a própria natureza, de um modo geral, para ficarem como pontos de referências para nós. Pontos de referências. São Paulo disse que tudo que aconteceu lá foi para aviso nosso. Foi para uma aplicação. E com isso homens sofreram, sendo tipos, exerceram fé, e na linguagem de São Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, muitos deles foram cerrados vivos, mutilados, perseguidos, destruídos de formas mais terríveis. Homens dos quais o mundo não era digno. Preste bem atenção. Homens dos quais o mundo não era digno. Entre os quais, aos quais Deus falou, nós destacamos Noé. Jesus fez menção de Noé, Jesus fez menção de Abraão. Ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse assim, a respeito de uma mulher que andava encurvada de 18 anos, qualificando-a e identificando-a como a filha de Abraão. Jesus proferiu a parábola do rico e Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. A Bíblia não fala de Abraão somente aqui. Não trata de sua existência somente aqui, na terra. Também lá em cima, também na outra dimensão. Agora, Noé. Noé viveu uma época em que a sua fé, como sempre, foi desafiada pela razão. Não havia nenhuma nuvem no céu. Não existia nenhuma nuvem no céu.
o que ele ouviu de Deus foi exatamente que ia chover. Como nem o próprio Noé sabia. Ele sabia que ia chover. E agiu da forma que Deus lhe dirigiu. Para exemplo nosso, preste bem atenção. A fé sendo desafiada. Deus irrigava a terra através de quê? De uma neblina que evaporava dos rios da própria terra. Então eles não conheciam tempestades, trovões. E sendo uma era tão avançada, um tempo, uma dispensação muito avançada, a antediluviana, seus observatórios nunca puderam prever tempestades, relâmpagos, nuvens carregadas de água, nuvens quentes, nuvens geladas, supergeladas, trombando nos ares e fazendo todo esse ruído, toda essa coisa tremenda. Então, o desafio era este. Como no mundo vai cair alguma água lá de cima? A pergunta é desafiadora. Mostre-me, Noé, onde está a água lá em cima, com todo aquele sol quente? Me mostra se há alguma nuvem lá em cima. Ora, mas acontece que se Deus disse para Noé construir uma arca, isto naturalmente, indubitavelmente estaria vindo como veio. Noé simplesmente deu uma resposta com o trabalho, com a execução da arca. A execução da arca, o martelo de Noé, era, sem dúvida, a resposta. Ele não discutiu, porque um homem de fé sabe que Deus não discute, e nem tampouco os seus filhos. A verdade não é para ser discutida. O Evangelho não é para ser discutido. Deus não é para ser discutido, a divindade, estudada, mas sim para ser vivido. Então, a sua fé o encarregou de uma obrigação específica, determinada, que era de construir a arca. Por quê? Jeová Jiré, ele pode prover. O Senhor proverá. Pode prover o próprio cumprimento de sua palavra. Afinal de contas, Deus é seu próprio intérprete. E ele interpreta a sua palavra para nós através do cumprimento da mesma. Um exemplo, o que interpretou a palavra, a mensagem de Noé, foi a chuva. O que interpretou a profecia de Isaías, 720 anos mais ou menos antes de Jesus nascer, uma virgem conceberá. Ora, uma virgem conceber? Quantos teólogos teriam a palavra sobre isso? Teólogos de então.
Isso era matéria de interpretação? O que foi que interpretou a profecia de Isaías? Uma virgem conceberá. Foi uma virgem concebendo por obra e graça do Espírito Santo e Jesus nascendo. O que interpreta? Olha, não é para fazer como Elias. Não vai nenhuma ironia aqui. Mas qual a linha escatológica que interpreta a segunda vinda, quando há mais de 1000 linhas que interpreta o arrebatamento, quando a segunda vinda está em pleno acontecimento, como a primeira estava lá passando entre eles, e eles não podiam perceber. A única coisa que ele fez foi permitir que os homens tolos, ele, Deus, os tolos, imbecis, pseudos intelectuais, agissem exatamente com sua ciência. A ciência que levava a construir e edificar. E por isso, os dias eram de compra e venda. Se você vai fazer as compras hoje no supermercado, no shopping, em algum lugar, e não se lembra dos dias de Noé, para se lembrar que nós estamos nos dias do Filho do Homem, tem alguma coisa errada com seu espírito. Não tenha dúvida. Temos de comprar. Temos que vender, se esse é o nosso trabalho. Mas não no espírito daqueles que serão apanhados em sua própria ciência. O que significa em sua própria tolice. Então Deus permitiu que eles agissem exatamente com sua ciência, para fazer acontecer o que ele, Deus, sabia que viria, que aconteceria. Deus nunca destruiu o mundo. O homem destrói o mundo. Deus não destrói nada. A Bíblia está dizendo isso. O ímpio, por si, se destrói. Deus tenta preservar tudo que ele criou no original. Ele não criou o híbrido. Ele não fez isto. Deus não fez neném de proveta. Deus não fez clone. Não, não foi assim. Tudo de Deus é original, é integral. Mas, infelizmente, o homem dos dias de Noé, dos dias iguais aos dias de Noé, prefere exatamente o que é híbrido. E por isso adoram uma religião híbrida, misturada com a política, misturada com o mundo, porque as taças de Deus foram misturadas por Belsazar.
Mas o mene, mene, tekel está na parede. A língua estranha se tornou sinal de morte. Para serem enganados, que estão cheios do Espírito Santo. O homem destrói a si mesmo. Sabe através de quê? Através da ignorância, do analfabetismo, da pobreza? Não. Através do seu próprio conhecimento, de sua própria ciência, de seu próprio dinheiro, através de seus intelectuais. O homem tem que destruir a si próprio. Como o homem fez lá no Jardim do Éden, na árvore. Começou lá, com a árvore da ciência do bem e do mal. Então, se nós entrarmos aqui pelo poder atômico nas mãos de um louco, o poder atômico nas mãos de um insensato, mas, segundo a palavra, quais deles não são insensatos? São Paulo disse: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se insensatos. Agora, nós temos de pensar o seguinte: o povo de Deus, o homem de Deus, ouviu a voz de Deus. O povo de Deus, o homem de Deus, ouve a voz. Ele não manda juízo algum, ele não permite hecatombe alguma, sem que antes de tudo ele avise aos seus servos profetas. Assim está escrito no profeta Amós. E você tem ouvido a voz de Deus? A sua resposta para todos os desafios da sua fé é seguir adiante. É o martelo de Noé. Essa é a minha resposta. Essa é a nossa resposta para doenças, para desafios, para limitações humanas. Como poderá haver um arrebatamento? A fé sabe. O Espírito Santo sabe. E Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você.
Mas esteja lá na igreja, ao vivo, com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? É ali no Novo Gama, em torno de Brasília, é na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Caminho estreito, canta o conjunto da fé, em momentos no tabernáculo da fé. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação.
isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por Não é enfraquecendo os ricos que se pode ajudar os pobres. Também não é fomentando a miséria que se pode fazer os ricos felizes. Então, daí a razão, a grande causa da injustiça social. Ouvintes, devemos entender uma coisa que realmente, uma vez não entendida, seremos as pessoas mais confusas do mundo. Nós servimos a um Deus que não é Deus de confusão. Comece por aí. Você diz, eu sirvo a Deus, e vive confundido? Ora, se você tem Deus, fique sabendo, Deus não é um Deus que tem confusão. Ele não é Deus de confusão. Pronto, agora muita gente descansa. Uma vez descansando, se obtém aquilo que realmente necessita. A preocupação não tem nenhuma virtude. A ânsia, a ansiedade, o desespero, o medo, em nada disso se encontra virtude. A discriminação, ela é prejudicial, ela forma injustiça, polariza, gera complexos, tanto de inferioridade como de superioridade. A discriminação dos pobres, a discriminação dos ricos.
Muitos meios, por serem compostos de pobres, discriminam os ricos e mesmo os sábios. Não é assim que realmente aprendemos de Jesus. Quando João Batista estava preso, cumpriu-se exatamente na íntegra aquilo que ele próprio havia declarado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João carregava um testemunho muito vivo de que aquele para o qual ele veio estava ali, porque João veio por obra e graça do Espírito Santo também, filho da velhice de Isabel, com o sacerdote Zacarias, exclusivamente por causa de Jesus, como precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O precursor, o profeta de Deus, só nasce no mundo na época que ele deveria nascer e com um fim específico na história do povo. No caso, para Israel, do povo. E o que sobra para os povos também. Nunca ficou somente para o povo de Israel. Já visto que Jesus veio para o que era seus, para Israel, para os judeus. Os seus não receberam. Ele virou as costas e abriu a porta para os gentios. Isso se estendeu aos povos, ao mundo todo. Então, João havia identificado a Jesus, o Deus havia identificado a Jesus para João Batista lá no Jordão. Quando o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus, e João, nome que não tinha no Velho Testamento, não tinha na Bíblia Sagrada. Talvez alguém podia dizer, escuta, esse João aí que vocês dizem que é profeta, vê se o nome dele está na Bíblia. É que eles não entendem que ali estava Elias, o espírito de Elias. Jesus disse, Elias já veio, eles não souberam. Então, estava ali se referindo a João. Estava ali a identificação do próprio Pai para João, porque João entendeu o que a voz diz, o que o trovão disse. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Estava plenamente identificado pelo próprio Deus. Depois disto, quando João ia exercendo seu ministério tão contundente que foi, viu ao Senhor Jesus Cristo, apontou para todos que estavam ao seu redor, com o dedo indicador de profeta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se João já havia identificado a Jesus, dizendo é necessário que ele cresça e que eu diminua, por que mandar seus discípulos irem perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo? Veja isso em Mateus capítulo 11, a partir do verso 1. São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. Por quê? Porque ele havia diminuído a sua sensibilidade profética, o seu ofício. Ele havia diminuído. Isto porque não ficam 2 profetas maiores ao mesmo tempo na terra,
exceto Elias e Moisés, quando virem segundo Apocalipse capítulo 11. Então, Jesus cresceu. João estava preso e ali mesmo foi morto, a pedido de Herodias. Mas quando Jesus se identificou, mandou o recado para João, ele disse: vai lá, diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Veja só que movimento Jesus fazia. Sem pedir oferta, sem falar de corrente, sem falar de corda, de barra de ferro, de barbante, sem falar de nada disso, sem falar em dinheiro. E aos pobres é anunciado. Que movimento tremendo! Agora vem o caso da discriminação. Por quê? E aos pobres? E não porque aos ricos? Com razão, ele viria logo levantar os olhos para cima, agradecer ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu não acredito que haja uma discriminação a ponto de que um rico não possa ser salvo. Discriminação da parte de Deus. Muito embora está escrito em toda a Escritura testemunhos e mais testemunhos, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Rico não somente em dinheiro, principalmente o rico religioso, o rico em moral, o rico em reputação, o rico em poder político, em posição diante dos homens, dificilmente se misturará com estes pequeninos, com a plebe, como assim eles chamam. Os fariseus, os grandes, os ricos, disseram a respeito do povo que seguia Jesus: Veja a gente que o acompanha. Sempre foi assim. Se foi lá, por que aqui não é? Veja se no meio deste povo que segue esse Galileu tem algum príncipe. Eles não sabiam que ali estava o príncipe dos príncipes, o príncipe da profecia de Isaías. Príncipe. E mais do que príncipe, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Misturado com quem? Nós ouvimos uma pergunta desta no Espírito Santo, do Espírito Santo no nosso púlpito. Se Jesus fosse se casar, qual a mulher que queria ser esposa de Jesus Cristo? Quando ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, enquanto as aves dos céus tinham seus ninhos, as raposas seus covis. Agora, não é defendendo a pobreza, a ignorância. Porque não descanse em ser pobre e ignorante, que com isso você está salvo. Não. Há muita gente que é pobre de dinheiro, pobre em cultura, mas tem um espírito de rico,
tem um espírito insubmisso, não tem nenhuma humildade, não tem temor de Deus, não tem educação espiritual. O pobre, salvo, ele tem educação espiritual. E quando eu me refiro ao pobre, eu não quero saber se ele tem edifícios no centro da cidade, fazendas. Se ele tem muito dinheiro, se ele é um cristão, ele é pobre para o mundo. Ele não é rico para o mundo. Então, bem-aventurados pobres, por quê? Veja o capítulo das bem-aventuranças, São Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, chamado o Sermão da Montanha. Veja se eu estou falando demais. Agora, Jesus não estava discriminando. Ele disse, na verdade, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Ele disse, não vamos tomar isto por um complexo. O complexo mata, polariza. O complexo forma o sectarismo. Mas como o óleo não pode combinar com a água, não se mistura com a água, o Espírito de Cristo não se mistura com o Espírito do mundo. Para mostrarmos que somos servos de Deus, humildes, que temos o Espírito Santo, que tem um tipo perfeito nas Escrituras, que é o azeite, tem que saber, o azeite não se mistura, não se mescla com esses credos. Todos filhos da grande prostituta de Apocalipse 17. Da grande meretriz de Apocalipse 17. Todos filhos do concílio de Niceia sustentam a doutrina da mãe que pediu a cabeça de João Batista. A filha dança, agrada o Estado, casa-se com o Estado. Por que você pensa que Herodes ofereceu a metade do reino para aquela mocinha? Aquela moça. Por quê? Ele estava sendo um padrasto de estepe muito generoso, você não acha? Dá até metade do reino? Mas ela pediu segundo o conselho de sua mãe. É mãe doutrinária. Onde nasceu a doutrina das 3 pessoas distintas? Busque, por favor, me mostre ao contrário de que isso não foi do concílio de Niceia para cá. Vamos ver se a história vai mostrar ou não mostra. Agora faz o seguinte, você mata o pau e mostra a cobra. Não é mata o pau e mostra a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. O porrete que massacrou a cabeça da cobra está lá no Calvário. E ele não está somente no Calvário. Ele está no coração da igreja. Ele não discrimina. Mas ele não mistura. Porque azeite não mistura com água. O óleo não pode misturar com água. E sabe por que você é abençoada, minha irmã,
por que você é abençoado e sofre pela bênção que você tem? Muita gente acha que bênção é só não sofrer, não sofra mais. Que isso? Jesus chamou para sofrer e dar gozo no espírito, regozijo por sofrer pelo nome dele. Segredo dos 7 trovões. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Motivos para cantar, usas minha voz por onde quer que eu andar, e através de mim quantos vieram para ti, vidas que outras vidas o Senhor vem trazer. Porém, o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é algo dentro de mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó, vem Senhor fazer. Guia-me, restaura-me, envolve o meu ser, Senhor da glória. Guia-me, restaura-me, toca o meu viver, Deus de vitória.
pra cantar. Ouças minha voz por onde quer que eu andar, e através de mim quantos vieram para ti, vidas que outras vidas o Senhor vem trazer. Porém, o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é algo dentro de mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó, vem, Senhor, fazer. Guia-me, restaura-me, toca o meu viver, Deus de vitória. Guia-me, restaura-me, envolve o meu ser, Deus de vitória. Guia-me, restaura-me,